Mais uma vez, boa noite. Eu tenho plena certeza de que Deus trouxe você aqui por um motivo especial. Eu não sei bem qual exatamente, mas eu não tenho dúvida de que é para você dar atenção à palavra. Eu estou lendo um livro que se chama Reflexões no Sermão da Montanha, o sermão mais conhecido da história. Capítulo 5 de Mateus fala sobre o sermão de Jesus, o Sermão do Monte. E já a primeira reflexão do livro, embora tenha um prefácio que é muito grande, aquela coisa toda, o livro, na verdade, ele tem quase 900 páginas, eu acho. É um calhamaço de livro. A primeira reflexão, que é sobre a primeira bem-aventurança, fala sobre bem-aventurados os humildes de espírito, ou os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E só essa reflexão que eu li, já faz alguns dias que eu li, já valeu o livro. Impressionante. Como eu fui tocado por aquela reflexão. Embora a gente já saiba muita coisa a respeito disso, sobre humildade, a necessidade da gente entender claramente de que precisamos ser humildes, ou, no caso, pobres de espírito, assumir a nossa condição de pobreza espiritual, a gente já sabe disso, mas quando a gente é tocado a entender sobre a nossa própria condição, como nós estamos, muitas vezes, eu e você, não nos sentimos pobres de espírito. Eu tenho percebido o quanto que Deus abomina a arrogância. Você sabe disso, se eu ler um pouco a Bíblia, você já sabe disso. O quanto que Deus abomina a prepotência. Mas a Bíblia fala de que Deus dá graça aos humildes, de que Deus dá atenção, acolhe com prazer aqueles que não são prepotentes. E aí a reflexão básica a respeito do Sermão da Montanha é começar com essa bem-aventurança. Felizes ou bem-aventurados são aqueles que estão nessa condição, entendem, assumem que são pobres de espírito. Quem que não é pobre de espírito? Obviamente é aquele que já tem ou acha que tem o suficiente. E aí eu entendi para mim mesmo, quando eu não opto por obedecer a Deus. Por que muitas vezes eu tenho 233 desculpas para não ir à igreja? Por que eu não participo de um grupo pequeno? Por que eu não leio a Bíblia? Por que eu não oro? Por que eu estou numa postura ou numa condição de não necessitar? Essa é a grande situação. Muitas vezes eu me julgo cheio, não pobre. Eu me sinto já com o suficiente. E a gente deveria pensar um pouco melhor sobre isso. Já que a gente veio hoje para a igreja, já que você está aqui, vamos nos considerar, ou pelo menos perceber, assumir, entender que nós realmente precisamos de Deus. Você precisa de Deus, eu preciso de Deus. Se eu acho que não preciso, para que eu vou na igreja? Se tiver com um tempo um pouquinho diferente, está para chover, está para ventar, está para fazer frio, para que eu vou na igreja se eu já tenho o suficiente? Tenho um compromisso. Eu vou marcar no horário da igreja, porque eu estou livre esse horário. Não está, não deveria estar. Por que eu prefiro nesse horário? Sabe por quê? Porque eu me julgo cheio, orgulhoso, prepotente, e não pobre de espírito. Pobre de espírito. Embora a gente tenha muitas outras reflexões para considerar, mas eu gostaria de que a gente orasse agora, levando em conta isso. Levando em conta essa nossa necessidade de assumirmos a nossa condição de necessitado de Deus. Eu duvido que aqui tenha alguém que pensa assim, eu não preciso de Deus. Eu duvido.
O problema é que às vezes a gente age como quem não precisa de Deus, como quem já tem o suficiente, como quem é prepotente, orgulhoso, não preciso de uma comunidade cristã, não preciso de ir na igreja uma vez por semana. Olha, que coisa, até católico faz isso assim com o pé nas costas. Não preciso orar, não preciso ler a Bíblia, porque uma coisa vai puxando a outra também. Para que eu vou fazer isso se eu já tenho o suficiente? Ah, mas eu acho que eu não tenho o suficiente, não. Eu tenho certeza que eu não tenho, mas age como se tivesse. Eu muitas vezes estou agindo como se eu tivesse tudo, já tenho o suficiente. Para que eu vou me dedicar? Para que eu vou me envolver? Envolvimento, palavra-chave de crescimento espiritual. Para que eu vou me envolver? Eu já tenho demais. Eu já tenho o suficiente. Não preciso. Embora eu não diga isso, talvez com medo de um raio cair na nossa cabeça, mas eu vivo falando isso com as minhas ações. Não preciso, não preciso, não preciso. Não leio a Bíblia, sabe por quê? Não preciso. Não oro por quê? Não preciso. Porque a gente come, não come? Todo dia, duvido se você não enche o bucho. Duvido se não. A gente bebe água, às vezes até com dificuldade, resistência, não da maneira que deveria, mas bebe. E nas questões espirituais, isso às vezes toma um rumo um pouco mais bruto. Eu não quero assumir a minha necessidade de Deus, por isso eu vivo do jeito que o meu coração manda. Eu não sou daquele que é humilde de espírito, embora seja pobre, fraco, embora seja uma ameba, uma pereba espiritual, uma ferida espiritual, embora eu seja, mas eu tenho uma postura de que não necessito de Deus. Então vamos começar pedindo perdão ao Senhor, para a gente ter uma nova vida, uma vida de quem necessita realmente de Deus. Porque o tempo todo nós somos levados a considerar o tanto que conhecemos a respeito de Deus, porque tomamos decisão o tempo todo. Tomamos decisões o tempo todo. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por esta noite, muito obrigado porque o Senhor nos trouxe aqui, te louvamos, consideramos claramente que o Senhor tem muitas coisas para nos abençoar e nos dar, não só hoje, mas também no nosso envolvimento com as coisas do Senhor, seja num grupo pequeno, seja, obviamente, no culto, na igreja, seja nas minhas orações, nas minhas leituras da Tua Palavra, seja nas disciplinas espirituais que tanto necessito. Nos abençoe, por favor, abençoe cada um dos que estão aqui, cada um de nós, dos que estamos aqui. Pai, não permita que a gente se julgue rico espiritual. Não permita que a gente se julgue já sabedor, cheio das coisas espirituais. Somos, ao mesmo tempo que dependentes do Senhor, entendemos que precisamos abastecer ou ser abastecidos das coisas do Senhor o tempo todo. Porque a gente vai perdendo essas coisas, a gente vaza. Somos um vaso furado. Pedimos que o Senhor nos abençoe com mais da Tua Palavra. Por favor, nos abençoe. Nos dê um bom tempo agora, refletindo acerca das coisas que precisamos aprender, para que a gente possa viver mais próximo do Senhor e das coisas do Senhor. Nos ajuda. Não permita que a gente fique com a preguiça espiritual ou com a prepotência espiritual. Em nome de Jesus oramos. Amém. Então, queria que a gente de fato começasse o nosso tempo ainda refletindo sobre as nossas responsabilidades e obrigações quanto à nossa missão. Falo isso todo domingo, porque realmente entendemos que nós temos uma missão no mundo. Temos uma missão e você tem uma missão também. Às vezes a gente não assume essa missão e vive infeliz, vive triste, vive chateado. Tem muita coisa para se ocupar, mas não se ocupa com o mais importante. Existimos para que cada morador do Gama e cada pessoa do mundo compreenda e responda ao Evangelho. Eu e você temos essa responsabilidade, essa obrigação.
Então, queria só lembrar disso. Nós temos começado, já estamos no 3º sermão, que fala sobre o livro de Colossenses, uma exposição do livro de Colossenses. Hoje, então, vamos para mais uma parte. Por que a gente deu o título de O Outro Lado? Basicamente porque no livro de Colossenses fala muitas coisas relacionadas ao que não está muito transparente nas igrejas evangélicas. A gente tem estudado, visto que o livro de Colossenses apresenta Jesus como superior a qualquer manifestação religiosa e suficiente para qualquer cristão genuíno. E o que muitas igrejas evangélicas têm feito é mostrado um Jesus que não é suficiente. Você precisa de alguma coisa mais, seja prosperidade financeira, seja saúde física, seja um amor, seja o que for. Mas a Bíblia, o livro de Colossenses em particular, fala da suficiência de Jesus. Mas também fala que Jesus é superior a qualquer manifestação religiosa. O que você precisa é de Jesus, Jesus somente. Você não precisa falar em línguas para ser um cristão espiritual. Você não precisa flutuar. Você não precisa sentir assim o estômago revirando num culto, cantando, de um pé só, com a mão na cabeça, virado de costas. Não precisa disso. Você não precisa de nenhuma manifestação esotérica ou alguma coisa relacionada àquilo que muitas pessoas dizem que tem, muitos são embusteiros, e a gente muitas vezes quer isso também. Por algum motivo a gente alimentou em alguma época que a gente precisa disso mais do que o próprio Jesus. Então, nos versículos primeiros que a gente já viu na semana retrasada, do versículo 1 ao versículo 12, a gente chegou nessa conclusão, de que as evidências de que o Evangelho, de fato, está em mim, as evidências de que Jesus atua em mim, de que eu sou cristão, são fé, amor e engajamento na missão, junto à igreja local. E eu não preciso de uma manifestação religiosa, ou esotérica, ou religiosa também, ou esotérica. O Evangelho está em mim, então eu preciso, obviamente, entender que a manifestação da fé, amor e engajamento na missão. Qual missão? Aquela que a gente viu há pouco tempo. Levar o Evangelho a toda criatura. Ok? Junto à igreja local, porque não existe cristão maduro sem uma igreja local, sem envolvimento com pessoas pecadoras iguais a gente, que precisam de serem abençoadas pela minha vida, e eu preciso ser abençoadas pela vida delas, ok? E olha só, o Evangelho então eu não necessito ter uma manifestação esotérica, tá bem? Na semana passada a gente, nos versículos de 12 a 20, a gente leu, a gente estudou aqui e viu também que, olha só, Jesus é a manifestação do próprio Deus. A gente viu isso. Praticamente toda essa passagem falando a respeito de quem é Jesus. E a conclusão é de que Jesus é a imagem do Deus invisível. Jesus, nele tem toda a plenitude. Quer dizer, Jesus não precisa ser remendado, emendado. Jesus é a pessoa mais completa do mundo. Por quê? Porque é o próprio Deus, a manifestação do próprio Deus. Por isso a gente não pode tolerar aquilo que de Macedo diz, que Jesus não foi tão esperto ou tão inteligente em algumas coisas que Jesus fez. Isso é heresia das piores. Jesus é a manifestação do próprio Deus, ele criou todas as coisas, inclusive a igreja e o cristão, para os propósitos dele. Gente, se nós entendermos, se começamos a nossa carreira espiritual assumindo isso, você vai ter uma vida diferente. Eu vou ter uma vida totalmente diferente. Fui criado por Jesus. Não é que o mundo apenas já é até ruim falar isso, né? Não é que o mundo foi criado por Jesus, todas as coisas. Eu também. Todos os asteroides que existem no universo foram criados por Jesus. Mas o verme que se chama Bisaí Nunes de Lima também foi criado por Jesus. Do jeito que o planeta Terra foi criado por Jesus, para os propósitos dele, o Abisaí também. Você também. Se a gente entende isso, a gente vai mudar, pelo menos de agenda. A agenda então não vai ser mais a minha, a agenda vai ser a de Jesus. E eu entendo que eu não estou aqui
por mim próprio. Eu estou para cumprir com um propósito. Eu tenho uma razão de vida, você também tem uma razão. Então, quando eu ou você estivermos diante de uma escolha a fazer, qual escolha que eu tenho que preferir? A minha? A do meu tio? A do meu vizinho? A que é mais confortável para mim? Não, eu preciso escolher o propósito de Jesus na minha vida. Eu preciso escolher a agenda de Jesus, porque eu existo para os propósitos dele. A igreja ou o cristão. Vimos isso tudo na semana passada. Agora, nessa semana, a gente vai dar continuidade a essa passagem, ainda o capítulo 1, já o versículo 21. Hoje a gente só vai refletir sobre esses 3 versículos. Já temos muita coisa aqui, talvez não muito tempo, mas temos muita coisa aqui que vale a pena a gente parar, refletir, porque isso tem um poder transformador. Transformador. Colossenses, então, você pode abrir, ligar, acessar a sua Bíblia ou acompanhar aqui no slide. Versículo 21. E a vós outros também. Olha só, quem já fez CIB sabe que quando tem uma afirmação dessa, você obviamente precisa olhar no que aconteceu anteriormente. O que aconteceu anteriormente, a gente viu agorinha, que Jesus é o Criador de todas as coisas. Jesus fez tudo para Ele, para os propósitos dEle. Aí, agora o apóstolo Paulo abre um outro leque, para que a gente dê atenção, embora, obviamente, a gente não seja do tamanho do universo, mas a gente tem uma importância diferente do universo. E a vós, outros também, que ele vai explicar, embora vai falar daqui a pouco a razão, mas ele vai explicar que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, ele volta ao assunto. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, ou pelo corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. A sequência vai até o versículo 23, mas é bom a gente parar aqui para a gente entender um pouco melhor. Então, ele está falando aqui, Jesus que criou todas as coisas, a obra de Jesus, inclusive, é dizendo de que todas as coisas subsistem por Ele. Ele é quem mantém a estabilidade de todas as coisas no planeta. Como ele falou tudo sobre essa grandiosidade, que Jesus é o soberano de tudo, o apóstolo Paulo agora vai focar em você, em mim, em nós. Aí ele diz, e a vós outros, diz aqui, vos reconciliou mediante a sua morte. Por que ele precisou ter uma reconciliação conosco? Tantas famílias, tantas pessoas, tantos casais, por causa dos conflitos que têm, precisam ser reconciliados. Você conhece essa palavra, não é verdade? Pai com filho, filhos com pais, marido com esposa, esposa com marido, parentes, vizinhos. A gente entende que precisa de reconciliação, por quê? Estão numa situação de inimizade, estão numa situação de distância um do outro. Aí ele diz, antes, ele vai falar que ele conclui dizendo que vos reconciliou, que a morte de Jesus na cruz foi para nos reconciliarmos, ou sermos reconciliados com Ele. Por quê? Versículo 21 responde, outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. As nossas escolhas, porque nós somos pecadores, nós éramos inimigos e estranhos, éramos estranhos a Deus e inimigos dEle. Talvez você nunca tenha imaginado que você, sem Jesus Cristo ter morrido na cruz, era inimigo de Deus. Gente, você ser inimigo do doido Carlão aqui da quadra 1, eu sei que você vai correr dele, não vai ficar perto dele, se ele te considerar inimigo, vai jogar pedra em você. Acho que o Flávio já levou pedrada dele, talvez. Corrida, carreira já levou, certamente. Mas olha, nada é comparável a ser inimigo
de Deus. Pior do que ser inimigo do Boko Haram, do Estado Islâmico, do Donald Trump. Ser inimigo de Deus é a pior coisa que uma pessoa pode ser. E o texto diz claramente: antes éramos inimigos de Deus, estranhos e inimigos. Estranhos e inimigos. Estranho no sentido de alienado, excluído da intimidade de alguém, sem saber, olha só, como vive o que pensa a outra pessoa. Estranho nesse sentido. Fulano é estranho a mim. Não sei quem é essa pessoa. Se eu te falar sobre o José de Oliveira da Silva Santos, eu não sei quem é essa pessoa. Eu nem sei se, claro, deve existir um nome desse, mas para você é o quê? É estranho, é estranho. Então, sem Jesus, permaneceríamos estranhos a Deus. Hoje foi terminado aqui na igreja o bloco sobre seitas falsas. Uma das lições que eu estou levando comigo desse bloco sobre seitas falsas, hoje de manhã, uma das lições que eu estou levando, sabe qual é? É de que o desejo das pessoas de ter uma espiritualidade faz com que muitas dessas pessoas, embora doutores, professores, cientistas e com um monte de títulos, que essas pessoas deixem de usar muitas vezes a razão, a lógica, e vai se enfurnar numa coisa que não tem absolutamente senso, pela necessidade espiritual delas. Aí você vê uma pessoa que é médica, mas é ao mesmo tempo um macumbeiro. Ao mesmo tempo que é uma pessoa cientista, mas também é espírita. Mas qual é a lógica disso? Aí o cara vai ver, não tem lógica. Diz que tem, mas não tem. Vai se envolver com um monte de coisas. É claro que em parte é pela carência espiritual que a pessoa tem, mas ela não foca na pessoa de Jesus. Aí você pensa assim, eu nunca me envolveria nisso, porque é uma aberração. Você diz que nunca envolveria porque você está na luz. Você olha para as trevas, fala, cara, isso aí é muita loucura. É muita viagem. Tomar um chá e o cara ficar com alucinação e dizer que isso é espiritualidade. Ninguém vai se envolver. Eu não me envolveria. Envolveria sim. Porque antes você era estranho a Deus, às coisas de Deus. Você ia julgar que isso tem Deus no meio. A gente não tem, porque fomos alcançados pela graça de Jesus. A gente não está mais envolvido, ou às vezes nem quer, a gente fica quase que se benzendo, quando ouve falar de uma situação escabrosa dessa. Vale do amanhecer, ou coisa parecida. Uma pessoa que tem senso, será que ela vai se envolver com isso? Ela vai se envolver porque é estranha a Deus. Não consegue enxergar. Quem é Deus? Qual a vontade de Deus? Nós já temos essa luz. Aí aqui a verdade é, nós éramos estranhos, mas também inimigos. Estranhos no entendimento, não consigo entender a minha relação. Já viu aquelas pessoas que falam sobre Deus? Falam, não, mas eu tenho uma visão de Deus que é diferente da sua. Ora, um dos dois está errado ou os dois estão errados. O meu Deus não faria isso. Já viu? Tem gente que fala assim, né? Talvez o seu Deus. Mas o Deus soberano, o único Deus, faria ou não faria? Como que você sabe? Só quem foi alcançado pela graça de Jesus, olha para Jesus, lê a Bíblia, é que obviamente tem consistência de dizer se Deus faria ou não faria. Por isso que a gente pode dizer que éramos de fato estranhos por conta dessas coisas. Estranhos e inimigos no entendimento. Não só, veja só, eu desconhecia qual era o entendimento de Deus, como também era inimigo do entendimento de Deus. Quer ver um exemplo simples? Você acha que Deus não vai mandar alguma pessoa para o inferno? Quantas pessoas que dizem que leem a Bíblia ficam assustadas quando a gente lida com essa abordagem?
O inferno foi feito pelo próprio Deus, para juízo dos ímpios, juízo daqueles que não se curvaram a Ele, para juízo de todo aquele que não vai para o céu. Alguns evangélicos até, que supostamente leem a Bíblia, falam, não, mas um dia Deus vai mudar tudo isso, vai tirar essas pessoas. A Bíblia não diz isso, a Bíblia diz outra coisa, que as pessoas vão perecer eternamente, eternamente é sem fim, a menos que eternamente ganhe um sentido diferente para outra pessoa. Inimigos no entendimento. Então a pessoa sabe o que Deus quer e não aceita o que Deus quer, o que Deus aponta. Aí Deus fala, você tem que fazer isso. A pessoa, não, peraí, tem que fazer do meu jeito. Seja lidar com dinheiro. O que Deus quer do meu dinheiro? A gente já viu aqui, na última série que a gente abordou aqui, que a gente teve, sobre planejamento e gestão de vida. Sobre não só dinheiro, mas relacionamentos. Sobre tempo. Como que eu lido com essas coisas? Inimigo, ou no entendimento de Deus, muitas vezes que a gente ainda vive, é porque a gente, obviamente, não quer aceitar aquilo que Deus apresenta. Por isso que ele diz aqui, eres estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. Preferimos o mal, preferimos o nosso próprio interesse. Depois a gente vai ficar depressivo, depois a gente vai ficar mal-humorado, depois a gente não vai achar razão de ser o pai, a mãe, o filho, o vizinho que eu deva ser. A gente vai fazer só mais obras malignas. Porque eu prefiro manter a minha postura, ou viver da maneira que eu quero viver, eu mesmo me gerenciando. Embora não sendo eu de mim mesmo, mas eu quero me gerenciar. Obras malignas. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne. Eu estava desse jeito, e ele me reconciliou com ele próprio, para apresentar-vos perante a ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Gente, isso é fantástico. Deus me alcançou, a atuação foi dele, eu era inimigo dele, e ele, obviamente, por ser maduro e eu imaturo, ele que veio ao meu encontro. O ofendido foi ele, mas ele é que veio ao meu encontro. Eu é que precisava pedir perdão para ele. Mas ele que veio ao meu encontro pedindo ou me dando condições para a gente ser reconciliado. Morreu na cruz por mim e me deu condição de eu ser, olha só, santo, inculpável e irrepreensível. Santo no sentido de separado, outra pessoa, vida nova. Inculpável e irrepreensível, porque me perdoa de tudo. Ele assumiu sobre ele todos os meus pecados, mas permaneceu irrepreensível. Irrepreensível. Ninguém pode mais, nem deveria ficar apontando o dedo para a gente. Por quê? Porque Deus alterou a minha vida. Alterou a minha vida. E eu, então, justifico isso. Justifico de ser irrepreensível. Ao invés de eu ficar inventando coisas para eu ser repreensível pelas pessoas. Seja de qualquer maneira. De inimigo. Inimigo é odioso, detestável. Detestável. Ele se reconciliou conosco para nos tornar outra pessoa. Gente, olha só que coisa incrível. Deus fez o necessário para que eu seja, de alguma maneira, aceitável a Ele próprio. Ele fez em mim. Ele não precisava disso. Mas por amor a nós, Ele nos deu condições, transformou a minha vida para eu ser aceitável a Ele.
Eu vi um vídeo, até queria passar, até me preparei para passar esse vídeo aqui, mas ele é meio apelativo. Eu falei, não vou passar, só vou comentar sobre esse vídeo. O vídeo de um cachorrinho. O título, você pode ver isso no YouTube, não agora, por favor. O nome do vídeo é Sozinho e com Medo. Um cachorrinho vira-lata, que obviamente, por causa da vida que ele levou, foi maltratado, estava hostil. E aí uma pessoa decidiu adotar esse cachorrinho. Aí filmaram a cena do cachorrinho, a pessoa querendo se aproximar, o que estava adotando, e o cachorrinho querendo morder. Então a pessoa obviamente teve que ir com aquele laço, prendeu o cachorro, aí tentou fazer carinho, até recebia um ou outro carinho, e ele tentava morder. Várias vezes tentou morder. Interessante que passou o tempo, obviamente, aí mostra uma cena impressionante do outro cachorro, quer dizer, o mesmo cachorro, só que outro cachorro. O mesmo, porém outro. Eu duvido, se você assistir aquele filme, mal produzido inclusive, se você não vai chorar. Porque ali duvido se você não se coloca no lugar daquele vira-lata. Eu falei que é muito apelativo e é mesmo. Por isso que você certamente vai chorar. Anota isso aí, viu, Felipe? Ou qualquer um de nós, sozinho e com medo. Sabe por quê? Éramos iguais àquele cachorro. Desconhecia aquele que nos adotou. A Bíblia fala de que fomos adotados por Jesus, inseridos na família de Deus. Deus nos amando. E a gente hostil a Deus. Quando a gente não quer obedecer a Deus nas coisas de Deus, a gente está sendo hostil a Deus. Coisa mais prepotente, mais arrogante, mais estúpida, mais imbecil do ser humano. É isso. É claro, desconfiado de que Deus talvez não queira o meu bem. Não é assim muitas vezes? Deus aponta uma coisa, não, mas eu sei mais do que Deus. Eu sei, eu sou assim, eu sei mais do que Deus. Então eu sei gerenciar mais a minha vida do que Deus mesmo. Então essa é a cena que a gente está vendo aqui. Deus nos reconciliou com Ele. Ele é quem veio. Nós é que ofendemos, mas Ele é quem veio. Ele é quem veio. Ok. Então aqui, como mais uma vez, nos apresenta a Ele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. A ideia é daquele rei, que vem e nos convida para uma festa. Só que eu sou mendigo de rua. Então ele gasta tempo me dando não só roupa nova, condições, me educa para eu, perante ele, não passar vergonha. Não falar aquilo que não devo, e nem ficar comendo farofa perante o rei, como se eu estivesse pegando comida num latão de lixo. Essa é a cena. Ele veio, Jesus veio, e pela sua morte na cruz, me apresentou perante Ele, santo, inculpável e irrepreensível. Versículo 23 vai falar exatamente o que eu e você precisamos ouvir hoje, embora talvez essas outras coisas você já tenha notícia. Como é que isso se processa? Versículo 23. Se é que permaneceis na fé. A gente precisa se questionar, será que eu estou na fé? Será que eu persevero? Se é que permaneceis na fé. Será que eu olho para Jesus e entendo que Ele sabe mais do que eu de verdade? Ou quando alguém me repreende, eu tenho todas as desculpas para não assumir a minha responsabilidade e mudar de vida? Será que eu permaneço na fé?
Será que eu sou realmente um cristão que pode dizer, o Abisaí é um cristão de verdade. Ele obedece a Jesus, conhece Jesus de perto. Se é que permaneceis na fé. Aí ele fala, alicerçados e firmes. O alicerce, a base, o próprio Jesus, e firme, inabalável, inabalável. Ele vai dizer o que é alicerçado e firme. Não vos deixando afastar da esperança do Evangelho, que você já ouviu. O que é isso? Não vos deixando afastar da esperança do Evangelho. Permanecer firme na fé, crendo de fato que Jesus é soberano, sabe de todas as coisas, sabe o que é melhor para mim. Não me deixando se afastar da esperança do Evangelho. Então Deus tem muitas promessas para nós. E a promessa principal, sabe qual é? Eu vou morar com Deus eternamente no céu. Eu vou morar com Deus eternamente. Agora, às vezes a gente pode achar que é melhor a gente ter uma vidinha medíocre aqui. Porque a gente julga que a gente precisa de uma ou outra coisa que não precisamos. Aí a gente desobedece para satisfação momentânea. E eu deixo de estar alicerçado, firme. Eu não permaneço na fé. Jogo fora ou negligencio aquilo que Deus está falando. O que você precisa é de mim. Você não precisa de um salário melhor. O que você precisa é de mim. Você não precisa, não é de saúde. Embora todas as coisas sejam boas. Não vos deixando afastar da esperança do Evangelho. A ideia de deixar afastar é a gente ligar o automático. Carro que está em descida, que você não puxa o freio de mão. Você sai do carro. Não puxou o freio de mão. Não deixou engatado. Vida espiritual é semelhante. É semelhante. Não vai ser legal, a gente não vai dar like no final dessa situação. É aqui. Não vos deixando afastar da esperança do Evangelho. O que é o Evangelho? O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eu vou para o céu porque decidi, na verdade Jesus revelou para mim, abriu os meus olhos, dizendo que eu sou pecador. Porque sou pecador, mereço o inferno. Eu entendi isso claramente. E você entende isso também. Que você é pecador. Mas a Bíblia fala que porque você é pecador, você merece o inferno. Mas como você merece o inferno, olha que coisa impressionante. Como que eu posso então reverter essa situação? Não posso. Não consigo. Não tenho competência. Não tenho capacidade de mudar essa realidade. Por isso que Jesus veio. Se deu, morreu na cruz para nos salvar, e todo aquele que nele crê, a Bíblia fala, tem a vida eterna. Então depositei a minha confiança em Jesus para ir para o céu. E Jesus falou, aquele que crê em mim tem a vida eterna. Por que eu vou para o céu? Não é por mim, é porque Jesus morreu por mim, pagou os meus pecados, e eu confio só nele como meu Salvador, única e exclusivamente nele como meu Salvador. A esperança do Evangelho é morar com Deus eternamente. Mas estar debaixo do Evangelho de Jesus, implica em eu ter condições de me apresentar a Ele, santo, inculpável e irrepreensível. Eu não preciso ficar preferindo mais o pecado à desobediência. Antes eu fazia isso por cegueira, porque também não tinha condições em mim mesmo de obediência. Hoje Deus está em mim, o próprio Jesus habita em mim, o Espírito Santo atua na minha vida. Por que atua? Porque eu entreguei a minha vida para Jesus salvar. Então entre a minha vontade e a vontade de Deus, eu tenho que fazer isso, você também. A vontade de Deus.
quando eu não escolho isso, eu estou preferindo as coisas momentâneas, as coisas do agora, me deixando afastar da esperança do Evangelho. Eu estou botando de lado aquilo que eu deveria utilizar. Não tem coisa mais forte, mais vigorosa do que a esperança do Evangelho. Quando a gente está em crise, quantas vezes você já teve crise para pecar? Inúmeras vezes, certamente. Inúmeras vezes. Mas uma das coisas que mais deixa a gente firme para não desobedecer a Deus é lembrar de onde eu vim, para onde eu vou. Quem é meu dono? Aquele que está com os olhos sobre mim. Não para me avacalhar, não é um estraga-prazer, é porque é o melhor para a minha vida. Quantas vezes a gente passou crises e o que nos renovou, falou, não preciso disso. Não preciso dessa página na internet. Não preciso desse programa de televisão ou dessa propaganda. Não preciso dessa conversa. Não preciso falar isso. Não preciso fazer isso. E não precisa mesmo. Não precisa. Porque você já tem o Deus da glória. A gente vai falar, mas a gente vai falar sobre Jesus Cristo, que é a nossa esperança. Embora já esteja falando sobre isso aqui. Jesus em nós, a esperança da glória. A gente vai falar daqui a pouco sobre isso, em Colossenses. Permanecer é diferente de afastar, é o que está falando aqui. A fé que professamos coloca Jesus acima de tudo. Ou não? Deveria. Inclusive acima do nosso conforto. A gente se afasta quando a gente prefere a desobediência. Para terminar, o apóstolo Paulo menciona aqui: não vos deixando afastar da esperança do Evangelho, que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Duas grandes verdades aqui. O apóstolo Paulo está falando de que ele era ministro disso, ele já tinha mencionado isso antes, vai mencionar outras vezes. Ele se sentia obrigado a cumprir com a missão de levar o Evangelho a toda criatura. Mas o apóstolo Paulo, nesse momento, ele já tinha recebido do Espírito a informação de que esse Evangelho, olha só, já foi pregado a toda criatura debaixo do céu. Naquela época, o Evangelho, então, já tinha alcançado o mundo. Pergunta número 1. Como que o Evangelho alcançou o mundo? Fala. Como que o Evangelho de Jerusalém, de Israel, um botão no mundo, se espalhou pelo planeta? Como que aconteceu isso? Não foi Jesus que saiu anunciando, fisicamente anunciando e proclamando. Sabe quem foi? Pessoas que assumiram a mesma responsabilidade que o apóstolo Paulo. A tristeza é que hoje, no Brasil, existem quase a mesma quantidade de pessoas que a população da Rússia, que não sabem que Jesus é o Salvador do mundo. Sabiam disso? Naquela época, com menos gente, com uma quantidade menor de cristãos, o mundo todo tomou notícia da salvação, do Evangelho, da salvação em Jesus. Hoje, a gente prefere o nosso conforto. Mas sabe por que isso aconteceu? Porque aquelas pessoas assumiram a missão. Hoje a gente prefere juntar dinheiro. Hoje a gente prefere ficar no conforto, ignorar as necessidades alheias. E às vezes quando a gente vai atender uma necessidade alheia, tem muito mais a ver com alimento, com roupa. Mas quase nunca com o Evangelho, que é o que mais as pessoas precisam, é de paz espiritual. A gente fica com receio, a gente não quer fazer, a gente sempre procura um jeito para não fazer.
que foi pregado a toda criatura debaixo do céu. Espetacular essa notícia. Algumas pessoas vão falar, não, mas isso aí é uma forma que o apóstolo Paulo afirma, que é só uma figura de linguagem. Não, literalmente, criatura todas as pessoas que tinham conhecimento, ou pelo menos, obviamente, tinham condições de responder o Evangelho, é o que o apóstolo Paulo está falando aqui. Não tem jeito da gente não entender que seja literal. É literal. O apóstolo Paulo afirma em outras cartas sobre isso também. Só quero dizer para você sobre isso. O Evangelho chegava em uma pessoa e esse mesmo Evangelho era repassado. Como que a gente pode ficar para nós uma notícia tão preciosa dessa? De que Jesus pagou o nosso pecado e a gente não precisa mais, nem conseguiria fazer alguma coisa para ir para o céu, mas Jesus já fez, e todo aquele que crê em Jesus vai para o céu, vai para o céu, vai para o céu. Como que a gente retém essa informação? É só se a gente não tiver conhecimento real dessa informação. Está na igreja, mas não tem conhecimento real. Segundo, talvez a gente não creia tanto assim. Fale, mas não creia. Está dentro da religião? Está dentro da religião evangélica? Todo mundo fala isso. E para eu me enturmar e ficar enturmado, também falo assim. Mas no fundo, não creio. Olhando para esse bloco aqui, eu queria propor algumas coisas para a gente hoje. O que de fato eu aprendi e que eu posso compartilhar durante a semana com as pessoas, com alguém que também talvez tenha a mesma vida que eu, conheça a Bíblia, ou de alguma maneira ande envolvido em alguma religião, seja ela evangélica, seja ela espírita, seja ela islâmica. O que eu aprendi e posso e devo compartilhar? Esse bloco fala do sucesso do Evangelho. Esse bloco fala, embora termine falando que o Evangelho foi ouvido, foi pregado, foi anunciado a toda criatura debaixo do céu, ele começa dizendo a respeito de que Jesus alcançou a nossa vida. O sucesso do Evangelho. O Evangelho teve sucesso na minha vida. E espero que tenha tido na sua vida também. Sucesso do Evangelho. O que de fato é o sucesso do Evangelho? Primeiro, o sucesso do Evangelho implica em vida transformada. Meu amigo, se você não nasceu de novo, não tem jeito de você ser nova pessoa, nova criatura. O apóstolo Paulo diz que o próprio Jesus morreu, se entregou para nos apresentar santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Muitas pessoas, certamente, só aprendem e se fixam naquilo que é prazeroso do Evangelho. Mas não querem assumir a responsabilidade do Evangelho. Não é? Avalie se você não está assim dessa situação. As pessoas olham para você e se você não falar que conhece Deus, não tem uma postura correta, ou pelo menos tenta ter uma postura correta de igreja, a pessoa nem vai acreditar, porque você não teve vida transformada. Talvez até tenha nascido de novo, mas não tem vida nova, outra vida, parecer com Jesus. Ou talvez você só é um camarada legal, cheio de amigos e tudo mais, mas não teve vida transformada. A pessoa só acha você um sonso. Uma pessoa que é politicamente correta. Uma pessoa que quer ter amizade de todo mundo, mas também só quer ter amizade de todo mundo, não quer o bem da pessoa. Porque quem quer ter o bem eterno da pessoa. Deveria anunciar o Evangelho. Vida transformada. O sucesso do Evangelho implica em vida transformada. Vida transformada. Gente, vamos acordar para isso agora. Quando você é convidado para um churrasco, tem alguém aqui que não gosta de churrasco? Tem alguma pessoa que a gente pode mandar para a NASA? Talvez alguém não goste de churrasco, mas se você é convidado para um churrasco,
O Sérgio já está até sorrindo ali. Sérgio, que isso, Sérgio? Se você é convidado para um churrasco, o que passa pela sua cabeça de imediato? Eu duvido que na hora que a pessoa convidou você para um churrasco, ou convidou já no passado, ou vai convidar, passa pela sua cabeça. Eu preciso tomar cuidado com o refrigerante. Não posso tomar muito refrigerante. Eu duvido que passe na sua cabeça, você associa com, preciso tomar cuidado com a gordura da carne. Duvido é o dó se passa pela sua cabeça isso. Você não associa, quando é convidado para um churrasco, com nada que gera em você uma responsabilidade com um convite tão maravilhoso desse. É a mesma coisa, parecido com isso, com o Evangelho. A nossa tendência é só olhar para o lado que é confortável e prazeroso. Vou ter paz espiritual, vou para o céu quando eu morrer. A gente associa esse convite do churrasco, a gente associa só com o comer bem. Só o comer bem. O Evangelho é comer bem, mas implica em responsabilidade. Querido, querida, vamos parar de dar desculpas para não cumprir com as nossas disciplinas espirituais. Quais são as disciplinas espirituais? Várias. Entre elas, frequentar a igreja. Culto. Não existe crente maduro, desigrejado ou mulambento, irresponsável, que não frequenta a igreja. Isso não existe. Não posso ir lá na Igreja Aliança, que é, sei lá, é muito longe da minha casa. Vá noutra. A gente precisa assumir a responsabilidade logo disso. Entre tantas outras coisas. Ler a Bíblia, orar, frequentar um grupo pequeno. Ser exemplo. Ajudar as pessoas a falar da graça de Jesus e não apenas dizer que a gente está vivendo a graça de Jesus. Implica em vida transformada. Implica, sucesso do Evangelho implica em vida transformada. A pergunta é, o Evangelho teve sucesso na sua vida? Se a gente levar em consideração vida transformada? Não, Jesus alterou a minha vida mesmo. Alterou a minha maneira com que eu lido com as coisas, meus relacionamentos, maneira com que eu me enxergo, meu corpo. Como eu administro meu corpo, meu tempo. Implica em vida transformada. Segundo, o sucesso do Evangelho implica em esperar nas promessas de Jesus. Esperar nas promessas do Evangelho. Esperar não é querer que tudo se resolva agora e do nosso jeito. Esperar é agir, é caminhar na obediência, aguardando a providência de Deus. Implica em esperar nas promessas de Jesus, e não nas promessas de uma pessoa ou alguém que queira nos levar na conversa. Nem nosso coração. Esperar. Essa ideia aqui é a mesma daquela de que você talvez já tenha passado, quando você pegou um ônibus errado. Já pegou ônibus errado? É outra coisa que a gente... Bom, a maioria das pessoas aqui já andou de ônibus, Que tristeza pegar um ônibus errado. Você está esperando o ônibus, não é? Esperando ali e tal. A desobediência é pegar o ônibus errado voluntariamente. Quando você pega enganado, é uma coisa. Estou indo lá para Águas Claras. Aí eu pego, não... O que passou primeiro foi para Valparaíso, Lusiânia. Eu vou entrar nesse mesmo. Quantas vezes a gente está fazendo isso quando desobedece? Eu estou precisando disso. Estou precisando ir lá para plano piloto.
Mas o primeiro ônibus que passou, ele está indo para Goiânia. Eu vou entrar nesse. Querido, não vai dar no final o que você quer. E olha, às vezes a gente pega um ônibus que vai para perto de onde a gente quer, mas não vai para aquele lugar. Vai lhe atrapalhar. Essa semana eu estava falando, acho que com o Kleber, não sei, acho que com o Kleber mesmo, não sei, com algumas pessoas. Uma vez que eu estava vindo lá do plano piloto, eu trabalhava de office boy e estava com dinheiro para pagar um pessoal na empresa que eu trabalhava. Acho que o pessoal pensa, pelo menos nunca faria um negócio desse hoje, pagar a peãozada de uma empresa, com dinheiro, office boy. Acho que o pessoal, assim, esse peba, que deve ter ali só papel de dívida, de pagamento de coisa. E vindo do plano piloto, já pagou tudo, tem dinheiro, nem cheque. Então eu estava com dinheiro. E aquela preocupação, caramba, preciso... Isso no começo do eixinho, vindo para o Gama. Eu tinha que pegar o leste, porque eu ia descer na primeira parada do leste. Na verdade, a terceira parada, ali no setor de indústrias, do Gama. Leste. Tenho que chegar, já estava atrasado, já ia chegar atrasado, por uma série de complicações. Era para eu chegar às 5 horas, eu já estava calculando, vou chegar às 5h30, já atrasado. Mas peãozada vai esperar, porque todo mundo quer dinheiro. Naquela afobação, eu peguei aquilo que era antes chamado de Gama Leste DF20. Quando o ônibus, no catetinho, ao invés de entrar para o Gama, passou direto, quase que eu me derreti, sabe aquela situação, assim, vou me derreter. Fiquei arrepiado, os pés começam a gelar. Caramba, que desgrama! E eu com dinheiro, o pessoal me esperando. É bem assim. Embora, claro, demorou mais tempo, foi ruim, fiquei angustiado. Pessoas, obviamente, perderam compromisso por causa do Abisaí pegar um ônibus errado. Esperar nas promessas de Jesus é esperar o ônibus correto. De qualquer maneira vai ser mais fácil, vai ser melhor. Esperar o ônibus correto é esperar no Evangelho. Não preciso pegar ônibus e Deus vai mandar a hora correta. Esperar no Evangelho é esperar na obediência. Eu pego o ônibus errado quando desobedeço, quando eu prefiro a minha vontade, quando eu não olho para o que Jesus me diz para eu fazer. A imaturidade é que nos força ao aqui e agora. E por fim, o sucesso do Evangelho implica em ser amigo íntimo. Amigo e amigo íntimo de Deus. Não ser mais estranho e inimigo de Deus. Amigo e íntimo. Antes éramos estranhos e inimigos, estranhos, alienados, sem saber. Inimigo, odioso. Amizade, o que é amizade? É simpatia e apreço. É muito, talvez uma das grandes coisas boas que pode acontecer com um cristão, é ele chegar num nível de maturidade que pode se afirmar, eu sou amigo de Deus, como Abraão foi amigo de Deus. Amigo de Deus. Amigo é amigo. Por que a gente está falando de amigo e intimidade? Porque amizade sem intimidade é só uma espécie de fã, não é? Porque o fã, ele sabe, assim, olha, é chegado, é não sei o quê, mas não é íntimo coisa nenhuma, ele só supõe que é íntimo, sabe do nascimento as preferências do admirável, mas não tem intimidade, não sabe o que é o dia a dia. Amigo e íntimo de Deus. Mas às vezes a gente é íntimo, mas não é amigo. Pode isso? Pode, Arnaldo?
Mas acontece. Íntimo e não amigo. Espião é assim. Espião é assim. Está íntimo, mas não tem amizade. A amizade é só de um lado, não é do outro. Só tem uma mão, não é mão dupla. Mas o preferível e o desejável é de que eu entenda que o sucesso do Evangelho implica em ser amigo e íntimo de Deus. Muitas vezes não somos amigos de Deus porque a gente tem preferido a nossa própria vida, demonstrando que é inimigo. O que Deus afirma para mim, eu não quero saber. Por isso não tenho intimidade com Deus. Por isso que dificilmente eu vou ler a Bíblia, dificilmente eu aceito me submeter à responsabilidade das disciplinas espirituais. Eu não sei onde a gente está, onde você está. Eu não sei como nós estamos. Mas é necessário que a gente faça uma avaliação se o Evangelho fez sucesso, tem feito sucesso na nossa vida. Como você é? Você é do mesmo jeito que era antes do Evangelho entrar na sua vida? O Evangelho então não está tendo sucesso. Se o Evangelho só está no seu intelecto, o Evangelho foi infrutífero, não teve sucesso na sua vida. Como você é com envolvimento nas coisas de Deus? Você coopera ou não? Como você se considera? Como você está? Se você tem dúvida, pergunta para alguém que você entenda que é maduro na fé. Me ajuda, me diga se o Evangelho tem feito sucesso na minha vida ou eu sou a mesma pessoa sempre. Eu sou um daqueles que o Evangelho não fez sucesso. Agora, sobretudo, Deus quer que o Evangelho faça sucesso na nossa vida. Se tem alguém que tem interesse de que o Evangelho faça sucesso em mim, se chama Jesus de Nazaré. Ele quer. Ele que pode todas as coisas. Então, ao invés de eu me afastar da esperança do Evangelho, vou me aproximar do poder do Evangelho, que é Jesus. Pai eterno, muito obrigado pela Tua palavra, pelo que o Senhor nos ensina, muito obrigado por esta noite, que o Senhor nos abençoa, que o Senhor nos dá encorajamento para uma vida transformada. Continua, Senhor, por favor, nos abençoando e nos dando conhecimento do Senhor, porque já não somos mais inimigos do Senhor, nem estamos alheios à Tua vontade, não somos estranhos. Muito obrigado por Jesus, que na morte dele na cruz, nos reconciliou consigo mesmo. Continua nos abençoando. Louvado seja o Teu nome, exaltado seja o Senhor. Pai, continua nos guardando do mal, para que a gente não prefira as nossas próprias escolhas. Senhor, já sabemos o fim mal que é pegar o ônibus errado. Nos abençoe, te bendizemos e louvamos o Teu nome, pedindo a Tua graça sobre nós, em nome de Jesus. Amém.